Olá pessoal, há vários dias eu queria tratar sobre um tema, compartilhar a respeito de uma palavra que é fundamental para esses dias nos quais a gente está vivendo. Uma palavra que, se você conhecer o verdadeiro conceito dela, se você colocar em prática e se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver os resultados tremendos em diferentes áreas da tua vida. Essa palavra é a palavra investimento, e eu te digo que esse é um tempo de investimento. Talvez alguém que me conhece está meio surpreso e perguntando: poxa, será que agora o César é consultor na área de finanças ou investimento? Não, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar de investimento só nesse lado financeiro, ligado a dinheiro, mas na verdade esse é um conceito que se aplica em diferentes áreas e que tem o potencial de realmente trazer melhorias nas diferentes áreas da nossa vida. Você vai entender um pouquinho ao longo desse vídeo, seja na questão de informações, seja inclusive nas questões do que a Bíblia nos apresenta a respeito disso. Esse é um vídeo voltado para o YouTube e por causa disso eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Sempre eu vou estar postando agora com mais frequências mensagens, conceitos, compartilhando informações que vão te ajudar. São vídeos que são sementes para lançar no solo da tua mente, do teu coração, e para poder crescer bons resultados, felicidade, sucesso, e você ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas. Aproveita também, se você está vendo no YouTube, e nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, César Vasconcelos SR, a serviço do reino. Bom, talvez alguém diga: como fazer um investimento se nesse momento eu estou com uma limitação de entrada financeira, se eu já tentei no passado, se agora quem investia está tendo problema porque a bolsa está caindo, enfim, a situação está crítica. Olha, como eu falei, a ênfase não é uma questão financeira, mas de nós entendermos esse conceito, como ele funciona e como aplicar ele em diferentes áreas da nossa vida. E se você já fez isso em uma área específica, você vai perceber, vai ser lembrado que ele funciona em outras áreas também. E se você nunca fez, você vai se colocar em prática. Eu te garanto que isso vai mudar para melhor a tua vida e te levar para níveis novos, melhores, que você nem imaginou em diferentes áreas. Os americanos na área financeira, lá eu vejo muito nos Estados Unidos, que eles têm já uma prática disso. Eles são acostumados a pensar nas suas carreiras, em fazer o investimento ao longo do tempo, para quando chegar na época da aposentadoria, eles estarem bem cobertos, bem protegidos. A nossa realidade aqui no Brasil não é tanto nesse sentido, apesar de que muita coisa tem acontecido nos últimos tempos, tem havido toda uma movimentação. Eu tenho amigos que têm compartilhado, que têm tratado sobre isso, essa ênfase de saber investir financeiramente para se ter, no final da vida ou ao longo da vida, um recurso melhor. Ok, joia, mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre esse verdadeiro conceito do investimento para você poder utilizar em outras áreas. Gente, um investimento é você dedicar, você direcionar, você aplicar um recurso que você tem. Algo que é teu, algo que está dentro do teu controle, algo que está dentro da tua posse. Um recurso que você tem hoje, nesse momento, você vai aplicar isso em uma operação, em uma ação, em um esforço, em algo com o objetivo de obter um retorno positivo no futuro. Então olha bem essas etapas, tá certo? Hoje, eu vou dedicar, vou direcionar um recurso que eu tenho, algo que é meu hoje, numa ação, numa aplicação, numa atividade, com o objetivo de obter um retorno positivo no futuro. Pensa comigo um pouquinho sobre isso que a gente acabou de falar. Primeira coisa, sobre o recurso. Veja bem, não precisa ser um recurso financeiro. Na verdade, esse é um dos elementos comuns, um dos recursos comuns que nós temos como seres humanos, que alguns não têm, estão buscando ou têm muito pouco. Mas pensa nos recursos que você dispõe. Vou te dar um exemplo de um dos que é mais importante e que você precisa ser muito criterioso ao fazer um investimento. É o tempo. O tempo que nós dispomos é um recurso que a gente tem. E será que nós estamos refletindo bem quando a gente pega esse tempo e aplica e dedica para algum tipo de ação ou algum tipo de operação?
é uma das coisas que eu queria muito que você passasse a partir de hoje a pensar de que maneira o recurso do tempo que eu tenho, e que nisso todos os seres humanos são iguais. Nós temos por dia 24 horas desse recurso para poder avaliar onde nós vamos investir. Pensa não somente no recurso que a gente pode ter, e esse recurso pode não somente ser o dinheiro ou o tempo, mas quem sabe o teu foco, a tua atenção, a tua fé, a tua confiança. São recursos que nós temos. Que tipo de operação, que tipo de ação nós estamos fazendo com esse recurso? Essa é outra pergunta para se fazer, porque na área do dinheiro, se você conversar com um especialista de banco ou da área de investimento financeiro, ele vai te oferecer vários tipos de aplicações diferentes e você vai avaliar, você vai colocar a tua confiança e dizer: eu vou optar por esse porque eu acredito que no futuro isso vai me trazer um resultado melhor. Se você pensar em termos de tempo, existe uma série de ações ou atividades que você pode dedicar a tua vida, o teu tempo, na expectativa de ter algum tipo de retorno. A gente fez isso, por exemplo, quando a gente pensou em que tipo de profissão que a gente ia ter, né? A gente escolheu e ali buscou se capacitar, né? Um curso técnico, um curso universitário. Esse foi um investimento de tempo, de foco, de atenção, porque a gente acreditava que esse investimento do nosso tempo, da nossa atenção, ao longo do tempo que nós fomos fazendo, ele ia no futuro nos trazer um retorno da satisfação pessoal, da autorrealização, também de um retorno financeiro em função das atividades profissionais que a gente desenvolvia. Outra área importantíssima, quando nós dedicamos a nossa atenção, o nosso lado emocional numa aplicação, vamos dizer assim, numa ação de relacionamento, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Esse investimento de tempo, de emoção, de pensamento, de cuidado que nós damos, que nós investimos dentro de um relacionamento, é porque se acredita que isso vai trazer no futuro, vai se consolidar em um retorno positivo para a gente. Então, nesse momento, eu queria que você pensasse bem. Eu acredito que você, como alguém inteligente, está começando a expandir esse conceito de relacionamento, ou melhor dizendo, de investimento, não somente para uma questão financeira, mas pensa que todo dia você tem a oportunidade de dedicar um recurso que é teu numa ação, numa aplicação que você acredita que no futuro vai te trazer um melhor resultado. Na minha vida, mesmo se eu entender particularmente desse conceito como eu entendo hoje, o meu primeiro contato, a minha primeira experiência na prática sobre investimento e os resultados interessantes que ele traz foi quando eu trabalhei numa indústria, uma indústria grande, na época era a melhor do mundo na área de atividade que essa empresa desenvolvia, e ali nas reuniões com gerentes, eu era da área de comunicação, a minha formação inicial, e não estava tanto acostumado a lidar com algumas áreas de gestão e alguns processos de engenharia e assim por diante. E quando os gerentes se reuniam ali semanalmente, eram discutidas as principais áreas, os principais desafios, algumas dificuldades ou problemas que precisavam ser resolvidos para a performance da empresa seguir melhorando, seguir cada vez melhor, seguir sendo otimizada. E eu fui percebendo que a cada semana se trazia uma questão, essa questão era discutida, se recebia as informações, essas questões eram discutidas, haviam sugestões, haviam opiniões, era organizado algum plano de ação a ser tomado para que a situação mudasse, eram destinados recursos, sejam recursos financeiros dentro do orçamento, sejam recursos de pessoas, às vezes se montava um grupo de trabalho voltado para aquilo, e dentro desse projeto se fazia, vamos trazer para o nosso conceito, se organizava um investimento a ser feito para que aquela situação difícil fosse transformada, aquele problema fosse resolvido e o resultado no médio prazo, no futuro, pudesse ser alcançado. E eu comecei a ver tudo aquilo no qual a gente dedica um recurso, né, faz algum esforço em um tipo de ação,
ele vai nos trazer um resultado ao longo do tempo. Eu comecei a ver que passava o tempo, quando traziam informações sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade, as coisas já tinham melhorado. Por quê? Era o resultado de um investimento que foi feito. Também havia alguns temas que não eram considerados tão prioritários e não recebiam o mesmo nível de investimento. E olha, essas situações se estendiam por bastante tempo. O nível de resultado que nós vamos obter vai depender do nível de recurso que a gente investir nesse foco, nesse objetivo, nesse propósito, nessa meta que a gente pode ter na vida. Eu acredito que isso já está despertando dentro de ti algumas coisas aí dentro sobre projetos que você tem, metas que você tem para o futuro e talvez avaliando até que ponto eu estou realmente investindo o que é necessário para eu chegar lá. Veja bem, o investimento é muito parecido com uma lei da natureza, que também é uma lei bíblica, que é a lei da semeadura, que eu creio que todos vocês conhecem. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, já no final do livro, ele fala que é uma regra, que é uma lei absoluta. Ele diz o seguinte: gente, não se enganem. Deus, ele não deixa que as coisas aconteçam de forma injusta. Aquilo que uma pessoa semear, ela vai colher. A diferença que eu diria entre a lei da semeadura e o investimento é que quando a gente está fazendo investimento, nós estamos sendo bastante intencionais. Na semeadura, às vezes sem querer, a gente está jogando semente, algumas boas, outras ruins, sem se dar conta de que um dia aquela colheita vai chegar. Mas no investimento, ele é algo bem específico, que a gente tem assim um controle maior de saber quanto do recurso que nós temos nós vamos colocar naquela ação, naquela aplicação hoje, e com uma expectativa do que vai ser colhido no futuro. Já que eu mencionei esse lado bíblico, né, da lei da semeadura, eu quero que você entenda que Deus espera que nós sejamos investidores. Eu sei que parece um pouco forte, né, um tipo de colocação dessa, mas vamos ver o que a Bíblia diz num capítulo que inclusive está inserido no ensino de Jesus, no sermão profético, num sermão que trata de coisas dos últimos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus começa a falar sobre sinais que viriam antes do final dos tempos. Inclusive é lá que ele fala sobre guerras, rumores de guerra, sobre pestes, e enfim, sobre uma série de coisas que aconteceriam antes no fim. No capítulo 25 ele segue falando sobre questões proféticas, e aí ele começa a citar algumas parábolas. E entre elas está uma parábola que é muito conhecida a quem frequenta, para quem frequenta a igreja, que é a parábola dos talentos. O que essa parábola quer dizer para a gente? Qual é a história dela em resumo? Um homem que tinha posses viajou, se distanciou do lugar onde ele morava e passou para os seus empregados, para as pessoas com quem ele trabalhava, para 3 empregados, passou parte dos seus bens. A Bíblia usa a palavra talentos, que era uma unidade monetária. Existem estudiosos que dizem que um talento, dependendo do tipo dele, poderia corresponder a 20 anos de trabalho de uma pessoa, 20 anos de salário de um trabalhador. Enfim, independente disso, era um valor considerável. Para um desses servos, desses empregados, esse senhor deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1 talento, diferentes quantias, e ali existe uma menção que foi distribuído conforme a capacidade de cada um. Esse homem foi embora e a Bíblia mostra que o primeiro que recebeu 5, logo que recebeu, ele não ficou parado, ele entendia esse conceito do investimento. Ele tinha um recurso na mão dele que poderia ser utilizado naquela data em uma ação, né, em uma atividade, em um tipo de aplicação que no futuro ele esperaria receber um resultado positivo dessa aplicação, dessa atividade.